Olá, minha gente querida, tudo bem com vocês? Michele aqui e está no ar o meu, o seu, o nosso podcast favorito. A nossa terapia começou e hoje eu estou feliz e animadíssima porque a minha convidada, gente, ela já tá sorrindo, ela é maravilhosa. A minha convidada especial no Pode Falar, no Pode o que quiser, nesse Transitando Vidas, é ela, Gisele, minha amiga querida, mãe da Thalita, mãe da Nathalie. Seja muito bem-vinda aqui, minha querida. É um prazer te receber. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Você que ultimamente anda tão agendada. Eu te agradeço. Que prazer, Gi. Seja muito bem-vinda. Gente, eu agradeço muito. Estou muito feliz em estar aqui participando com você desse momento. Estou muito feliz com a sua caminhada. Obrigada, é uma caminhada de muito sucesso, né? E que bom, né, que a gente se encontrou na jornada da vida. Nossa, é verdade, gente. E assim, a Gisele, além desse sorriso fácil que vocês estão percebendo que ela tem aqui, a Gisele é mãe da Thalita. Hoje eu convidei a Gisele aqui para falar justamente dessa trajetória, porque como ela falou, que bom que a gente se encontrou. E não foi a dor que nos uniu, foi o amor. Foi o amor. Né, Gi? Com certeza, porque eu sempre falei que em meio à dor eu queria que prevalecesse o amor. E esse amor tem me feito conectar com tantas pessoas de bem e que querem também, né, esse mesmo amor. Isso é maravilhoso. Pacotinho de amor. Você aceita uma jujubinha? Não, obrigada. Não vou oferecer chá porque não temos. Eu fiz e esqueci. Não, eu tô bem. Você tá bem, amor? Tô bem. Ai, gente. Gisele, eu te encontrei num momento muito difícil da minha vida. Então, pra quem não sabe, a Gisele foi uma das primeiras pessoas, primeiras mães que eu encontrei, que aliás ela me encontrou na caminhada, nessa árdua caminhada. E eu lembro que teve um dia que assim no começo, a Gisele me ligou. Nós nos encontramos através do Manuel, Sim. Certo? E ela me ligou e falou assim, estou indo na sua casa. Era um dia bem de tardezinha. Eu falei, pode vir. Eu acho que tinha uma semana que eu tinha deu ver o Emanuel. Tava bem recente, muito né? recente. E quando a Gisele chegou, ela chegou viva. De verdade, a Gisele chegou lá em casa viva. E eu lembro que a primeira coisa que eu perguntei pra Gisele foi assim, Gisele, quando aconteceu tudo isso com você, a gente assistiu o vídeo juntas da Thalita, e aí eu perguntei assim pra ela, Gisele, você ainda sorri? Você ainda consegue conversar? Você ainda consegue viver? Então, Gisele, eu sei que você vai responder no decorrer, não vai responder agora. E eu quero te fazer essa pergunta. Conta pra nós quem é a Thalita, porque você é a mãe da Thalita e da Nathalie. Então eu quero que você comece se apresentando e conta pra nós quem é a Thalita. E depois, no decorrer, a gente vai conversando sobre isso. Tá bom. Eu sou a Gisele, né? Eu sou muito grata e muito feliz por ter sido escolhida para ser mãe da Thalita e da Nathalie. A Thalita é bem diferente da Nathalie, porque a Nathalie é muito pacatinha, muito quietinha, muito na dela, observadora. E a Thalita já é uma versão meio Gisele, né? 2.0. E muito sanguínea, muito proativa, uma menina brilhante, cheia de vida, amava viver, né? Tava terminando o curso dela da paixão da vida dela. Ela estava terminando o curso, queria formar, tinha achado o amor da vida dela, né? Ela falou pra mim, quando tudo aconteceu, ela falou pra mim, mãe, achei o amor da minha vida. E quando eu e meu marido tem uma brincadeira que eu falo assim, meu anjo, o que você é em mim? E ele fala, louco. E ela falava pra mim, ela falou assim, mãe, eu achei o amor da minha vida e ele está louco em mim, né? Porque eu sempre falei pras meninas, não aceite nada menos do que vocês veem em casa. Então, ela tinha a gente como um referencial. E aí, tudo aconteceu, né? E deixou uma saudade imensa, imensa, né? Porque deixou um vazio. Quando eu entrei na minha casa e eu vi aquela casa sem vida, porque é como se tivesse me arrancado a vida. E reconstruir tudo isso foi muito laboroso.
Foi muito difícil, porque é como se o movimento da minha casa, a mesa cheia de EVA, a casa movimentava de madrugada, porque ela amava trabalhar. Ela falava, mãe, eu vou ficar rica. Eu falava, não, você vai ficar velha antes do tempo. Porque você trabalha muito, então para Professora. um pouco, professora, para um pouco, minha filha. E ela falava, não. E hoje eu entendo a pressa da Thalita de viver, porque ela tinha pressa em viver. E eu entendo porque ela sabia, ela sentia que era só 20 anos. Que era só 20 anos. Então, a intensidade que ela viveu, eu cheguei a essa conclusão. Eu falei, filha, eu sei porque você viveu tão agitada e com tanta pressa, porque ela estava fazendo faculdade e ela já estava pensando no mestrado, ela já estava pensando em outras coisas. Eu falava, filha, vive cada momento. E ela falava, mãe, não tenho tempo. E realmente ela não teve tempo, porque foi interrompido aos 20 anos. Gisele, é tão lindo ouvir sim, você falar dessa intensidade da Thalita, porque a gente tem essa sensação de que os nossos filhos tinham pressa, né? Tinha muita pressa de viver. Tudo deles são intensos. A gente conta a história que uma pessoa de 40 anos talvez nem tenha vivido ainda. Não viveria. Né? E ela vivia com muita paixão. É igual algumas pessoas me diziam assim, ela descansou. Eu falava, gente, minha filha descansou do que ela amava viver. Ela não descansou de nada. Então, assim, a gente escuta muita balela, né? Eu falo assim, quer me ajudar? Fica em silêncio do meu lado, me abraça. Eu amo, eu sou gata de fazenda. Eu amo abraço, eu amo carinho. Então, assim, a gente escuta muitas atrocidades. Sua filha estava cansada. Cansada de quê? Minha filha amava viver. Ela não estava cansada. Deus protegeu, porque sabia que lá na frente... Eu acho que essa é a pior. Ela ia desviar do caminho dela, ela ia virar uma pessoa que não presta, não sei o que. Eu falei, gente, uma menina criada dentro dos princípios. A Thalita foi criada dentro da igreja, né? Então, assim, criada, cheia de valores. Ela tinha temor. Ela tinha temor, né? Então, assim, como que ia acontecer isso? Não. Então, assim, essas atrocidades que eu acho uma agressão pra gente, que as pessoas não entendem que isso é uma agressão, não existia. Eu não vejo essa possibilidade. Eu não romantizo o meu luto de forma alguma, né? Mas eu não vejo dessa forma. Eu não consigo enxergar dessa forma. E é o que você falou, como? Se uma pessoa só tem aquele conhecimento, como é que ela ia? E Deus, não é exatamente isso, porque a gente escuta, como você está falando. E conta pra gente um pouco, como é que foi aquele dia em abril? A Thalita estava vivendo o melhor momento da vida dela, né? Como eu já disse. Ela estava muito feliz, ela estava radiante. Eu fui para uma viagem com meu esposo para Maceió e ela foi me buscar com o namorado no aeroporto. E foi o momento que ela chegou, né? E ela tava tão feliz, ela tava radiante. E ela falava pra mim assim, mãe, foi esse momento que ela me falou, mãe, achei o amor da minha vida. Mãe, e eu quero te dizer, ele está louco em mim. E aí a gente riu muito. E ela veio, o percurso de Brasília a Anápolis, eu tava com muita dor de cabeça, só que eu deixei ela falar. Ela falava tanto, ela falava. Mãe, minha formatura, e a senhora vai gritar isso, ela sabia até o jeito que eu ia gritar. Ela falava assim, a senhora vai gritar desse jeito na minha formatura, a hora que eu estiver descendo as escadas. Faltava o quê? O tempo pra formatura? 6 meses. Então faltava muito pouco, ela tava um pé de se formar, e era o sonho dela. E aí, eu não falei, graças a Deus que naquele dia, porque quando a gente tá cansada, quando a gente tá com dor de cabeça, a gente fala pra menina assim, não, pelo amor de Deus, você tá errada, o que você comeu, né? E eu deixei ela falar. Eu deixei ela falar todos os sonhos dela, todos os projetos dela, eu deixei tudo. E na segunda-feira, a Thalita tomou café da manhã comigo, a Thalita saiu, foi pra faculdade, voltou, a Thalita almoçou comigo, e eu lembro que ela falou assim pra mim, essa semana vai ser muito curta. E isso era uma segunda-feira. E realmente foi uma semana muito curta, porque pra ela só teve a segunda-feira. Só que eu imaginei naquela fala dela que ia ser curta, porque a gente já tava com uma viagem marcada pra ir pro Rio Quente com elas, e tinha um feriado. Então eu pensei que ela falou assim, naquele momento, né, eu imaginei assim, realmente, né, minha filha, vai ser curta, porque tem o feriado, e a gente vai viajar, e não sei o que, e aquela euforia toda. E eu fui, à tarde, fui tomar um café na casa da minha mãe. E aí, na hora, eu senti uma coisa ruim, a gente tava comentando de um assunto dela,
porque ela ia tirar o siso e tal. E eu comecei a sentir mal. Eu falei, nossa, só de falar nesse assunto, nossa, tô sentindo mal, me dá uma coisa ruim. Nossa, eu tô passando muito mal. Eu quero parar de falar nesse assunto. Só que já estava acontecendo o acidente da Thalita. Você tava sentindo? Quando eu levantei, eu fui pro... Aí o telefone, eu levantei e falei assim, agora vamos embora, que eu tenho que fazer janta, porque a Thalita vai chegar do trabalho. Quando eu levantei, o telefone da casa, o telefone fixo da casa da minha mãe tocou. E era a patroa da Thalita. E ela me disse, olha, aconteceu um acidente com a Thalita. E eu queria que você fosse tal, em tal lugar. A minha mãe, tadinha, tava arrumando a jantinha dela e do meu pai. E ela pegou e falou assim, mais um eu não vou aguentar. Por quê? Porque meu cunhado tinha falecido recentemente. Né? Tinha 10 dias que meu cunhado tinha falecido. E aí, eu fui pro local do acidente. Quando chegou lá, já tinha sido retirado o corpo da Thalita, né? Já tinha retirado. E uma pessoa falou pra mim, falou assim, pegou em mim, eu não lembro quem é, porque foi muito forte, e falou pra mim, ora, porque foi muito grave. E eu fui pro hospital. Eu peguei a mochilinha dela, que a mochila dela estraçalhou toda, e fui pro hospital. E lá veio a triste notícia. A Thalita foi com vida pro hospital, né? Ela foi socorrida, só que ela não resistiu, porque infelizmente, né, o carro passou por cima dela e atingiu todos os órgãos dela. Então ela veio a óbito naquele dia. Aí começa toda uma longa jornada. Você estava no hospital, então? Foi um médico? A gente ficou um bom tempo, né? E eu ficava naquele blindex, andando de um lado, andando de outro. E aquela angústia. Só que quando a assistente social me chamou, eu já sabia que não era uma coisa boa, porque a gente já tem o conhecimento de como funciona. E a assistente social me chamou e tinha 2 médicos na sala. E ele foi falando, olha, a gente fez tal manobra, a gente fez tal... E por fim, eu não queria escutar aquilo que ele fez. Aí eu perguntei pra ele, doutor, eu quero saber se minha filha tá viva. Aí ele abaixou a cabeça. Aí naquele momento, eu dei um grito, né? E eu entendi que a minha filha tinha partido. Aí eu pedi pra ir na sala, aonde o corpo dela tava. Aí ela, não, assistente disse, não vai. Eu falei, não, eu preciso ir. Ela ainda tava quentinha, eu vi as roupinhas dela toda rasgada, ensanguentada, eu vi toda a cena. E eu entrei e ela lá deitadinha, sabe? Então, assim, é uma cena que nenhuma mãe quer ver. Nenhum pai quer assistir uma situação dessa. Eu falo assim, é igual quando a gente estava conversando antes aqui, é uma vertente que a gente não quer, porque a gente foi criado e doutrinado, infelizmente, porque as religiões, nenhuma fala de morte. Não. E quando a morte chega na sua casa, você fala, meu Deus, aonde eu estava? Que mundo é esse? Porque assim, a gente não é preparado para isso. As pessoas falam, eternidade... um dia todo mundo vai embora, mas ninguém te prepara para isso. Ninguém te prepara para isso. Ninguém quer ser o precursor de uma notícia ruim, né? Ninguém. Só que assim, eu vejo uma falha. Porque talvez, se a gente se preparasse um pouquinho mais, não seria tão assim, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Existe vida? Porque quando a Thalita, o sentimento que eu tenho é que quando a Thalita foi ali enterrada, eu fui enterrada junto. Uma família foi enterrada junto. Porque eu enterrei minha mãe, meu pai ali, as minhas irmãs, todos nós. A Nathalie, a única irmã. Né? Então, assim, eu sepultei muitos sonhos ali. Porque, assim, um dia anterior, ela estava me falando de vários sonhos. No dia anterior. Verdade. E, de repente, no outro, eu tô sepultando a minha filha. Então, ou seja, a minha filha saiu de casa com vida e a minha filha voltou dentro de um caixão. Dentro de um caixão. Gi, assim, eu fico te assistindo falar tão, assim, dessa vida da Thalita falar que ia ser curto. Me emociona. Não, e a gente percebe que, assim...
como a gente está no mês de maio, mês das mães, essa escolha que eu trouxe, assim, a gente decidiu, porque já era um namoro entre mim e você, a gente trazer você aqui, eu acho que foi o momento mais propício, porque nós estamos falando de mãe, é um papo de mãe, mas é um papo sobre vida, né? Muita vida. É um papo sobre muita vida, Muita inclusive uma vida eterna. Né? Exatamente. E assim... E eu caminho pro reencontro, e você também. Isso. Então, assim, as pessoas têm muita dúvida, às vezes, o que que uma mãe de anjo encontra e fala? Sobre vida. Muita vida. Né? Então, assim, esse nosso encontro no mês das mães, no mês de maio, no mês que todo mundo fala tanto sobre, né? O filho que tá com a mãe. A gente tá falando também dos nossos filhos. Com certeza. Só que agora, com uma outra vertente, como você falou, agora eu tive que reaprender. Eu reaprendi a viver. Então, me conta, como é que foi pra você depois daquele dia? Porque eu já escutei você falar... A gente até falou sobre isso, que a Nathalie te admirava muito nesse sentido, mãe. Porque o luto, assim como você consegue. Como a maternidade não vem com o manual de instrução, a gente tem que aprender. O luto, menos ainda. Porque se na maternidade as pessoas falam, você faz o curso pré-natal, o luto não tem. Não tem. Né? Você não tem aquela escola para você aprender a viver sem o seu filho. Ninguém quer falar isso. O Manuel falou uma coisa tão interessante, não tem o curso, não tem o enxoval, não tem nada. Você não prepara para perder filho, você prepara para tê-lo. Não prepara. Né? Então, quem foi a Gisele nesse escuro? Em primeiro lugar, quando a gente sepultou ela, eu voltei para casa e eu fiquei muito mal. Né? E eu falo assim, que eu dou graças a Deus, porque eu sempre fui muito bem assistida. Porque assim, Deus me cobriu de pessoas que me assistiram que me assistiram muito bem. E eu sou muito grata a essas pessoas. Muitas pessoas vão embora, porque você sabe que muitas pessoas vão embora, a sua lista de contatos muda, as suas prioridades mudam, você não aguenta muito mimimi, muita coisa. E aí, quando eu me vi ali, eu lembro que a primeira visita de mãe que eu recebi foi através da Rô, que eu conheci a Cláudia. E a Cláudia estava deitada no meu quarto e a Cláudia chegou. E quando a Cláudia chegou, ela foi uma inspiração para mim, ela foi luz para mim, né? Ela e a Rô ali na minha cama, e eu levantei e eu saí do meu quarto. Foi o primeiro passo, eu saí do meu quarto. Só que quando eu olhei à minha volta, eu tinha marido, eu tinha a Nathalie, eu tinha minha mãe, eu tinha meu pai. E quando a Nathalie me pegou um dia cantando música, louvor em casa, ela falou assim, mãe, como que a senhora consegue? Então, quando ela me falou isso, me deu um clique. E aí, em um dia, estava muito difícil levantar da cama, porque as coisas básicas ficam difíceis, como pentear o cabelo, escovar os dentes. Isso se torna difícil de fazer, porque você não quer fazer, porque você perdeu sua filha. A sua filha amada foi embora. Então, assim, você não quer fazer coisas básicas. E aí, um dia eu falei pra Thalita, né? Eu tava na cama e eu lembrei o jeito que ela entrava no meu quarto. A forma que ela entrava. Porque ela entrava e falava, mãe, hoje eu vou arrasar. Mãe, eu tô linda. Porque ela tinha autoestima no teto. Ela, mãe, eu tô linda. E eu lembrei daquela cena. E eu lembrando daquilo, eu falei, filha, todos os dias eu vou levantar. E todos os dias eu vou levantar em sua homenagem. Todos os dias vai ser a minha homenagem. Arrasar. Eu vou arrasar. Porque ela me ensinou isso. Eu costumo dizer uma coisa em todo lugar que eu vou. A Thalita foi meu manual de vida. Deus me emprestou a Thalita 20 anos. Por que Deus me emprestou a Thalita? Para me ensinar a viver. Ela me ensinou a intensidade, o amor, a força, sonhar. A Thalita me ensinou isso. Então, quando eu olho o meu manual, né, aí todo mundo vai falar, mas não, Gisele, a Bíblia que é o manual. Não, a Thalita foi meu manual de vida dentro da minha casa, que Deus me emprestou. Eu fui lendo a Thalita. Entendeu? Então, quando eu olhei a trajetória dela, eu já falei, gente, como que eu vou viver diferente do manual que Deus colocou dentro da minha casa? Então, existe muita vida em mim. Eu falo uma frase que é muito forte, que algumas pessoas não entendem. A morte me trouxe vida. A morte da Thalita, escandalosamente, me trouxe vida. Porque hoje, se eu vivo da maneira que eu vivo, eu devo a minha filha.
eu devo à minha filha. Porque ela me ensinou a viver com paixão, viver cada momento com intensidade, com entrega. Porque as pessoas hoje têm muita dificuldade, muita reserva de se entregar. Eu não, eu me jogo. Você fala, a morte te libertou. A morte me libertou. E de quem que a morte me libertou? De mim mesma. A morte me libertou de mim mesma. Porque o caminho que eu estava traçando não era um caminho legal. Era legal, né? Porque naquele momento, que a gente achava. Só que quando acontece uma coisa dessa dentro da sua casa, uma cortina cai. Uma cortina cai. Então eu falo, a morte me libertou. Libertou de quê, Gisele? De mim mesma. Da Gisele de antes. É igual eu falo assim, às vezes acontece alguma situação e eu falo assim, nossa, a pessoa acha que eu sou aquela Gisele de 5 anos atrás. Eu vou ter que me apresentar novamente pra pessoa. Porque eu não sou aquela. Você não é mais aquela Gisele. Eu não sou mais aquela Gisele. Se procurar, tem muita essência de minha. Claro. Né? Porque tem uma história. Claro. Porém, todos os meus valores, todos os meus princípios mudaram, virou uma chave dentro de mim, sabe? E isso eu devo muito à minha filha, sabe? Eu devo muito à minha filha, eu tenho muito orgulho de falar, eu sou mãe da Thalita. Gracinha. Não, e assim, você falando da Cláudia, que foi uma inspiração pra você, porque ela chegou, você estava no quarto, e eu me recordo que pra mim você também tinha sido uma inspiração, porque você chegou na minha casa viva. E aí eu pensei, como é que é possível uma mãe estar viva? Sendo que ela também, né? E aí até então eu falei assim, ela também perdeu a filha. Como assim? Era tudo muito novo pra mim, era tudo... E aí muito interessante nesse processo do luto, hoje, a gente ter pessoas que vão te inspirar. Com certeza. Porque, como você falou, o luto, ele muda a nossa lista de contato, ele muda a minha forma de pensar. As pessoas não me conhecem mais, Hoje, a minha família, elas não me conhecem mais. Eu não sou aquela Michele. Não sou. E as pessoas ficam assustadas, porque quando vem com aquelas coisas antigas, aí eu olho assim, eu falo assim, meu Deus. Na maioria das vezes elas falam, nossa, às vezes você ficou mais cética. Não, eu não fiquei, eu fiquei mais realista, gente. Eu abri os meus olhos. Porque assim como você, nós perdemos a nossa mãe também, né? Só que foi aquele processo natural, né? Que o filho enterra a mãe, não ao contrário. Exatamente. E a gente estava até falando aqui isso antes. Você consegue, a gente não consegue mensurar, mas você consegue falar, quando eu perdi os meus pais e quando eu perdi a Thalita, o que chave que mudou para você? Porque assim, ó, quando veio o processo da Thalita e as chaves foram mudando, e logo quando foi fazer 2 anos que a Thalita tinha ido, aí veio o luto do meu pai e da minha mãe. Seu pai, recente. Recente, muito recente. Então assim, eu tava tentando reerguer, porque assim, quando eu falo que eu fui muito bem assistida, porque eu fui pra terapia, eu não me neguei, porque às vezes a gente se nega a terapia, a gente não se dá... Então você fez? Você aceitou a terapia? Eu aceitei a terapia, claro. E assim, ó, eu me conectei a pessoas que entendiam esse novo mundo, esse meu novo mundo, né? Aí veio amigos como o Manuel, que hoje é um amigo de dentro da minha casa, né? Da família mesmo, do meu marido, é nosso amigo, né? Veio Claudio Honor, veio muitas pessoas, vieram mães, né? Vieram mães, onde a gente fez o nosso grupo, né? Então a gente foi se conectando e isso foi me ajudando, porque assim, quando eu via que o meu movimento também gerava vida em outras pessoas, isso pra mim foi uma inspiração, que eu falava assim, gente, pessoas curadas curam pessoas, né? Pessoas feridas ferem, mas pessoas curadas curam, né? E não é uma superação, é uma superação todos os dias. Eu separo, quando as pessoas falam assim, você superou a morte da Thalita? Não, gente, não tem superação. Não tem, mas eu faço uma superação todos os dias. E quando eu me vi diante do luto do meu pai e da minha mãe, e a Nathalie ali naquela situação, porque assim, de novo ela perdeu. Novamente ela perdeu. Então ela vinha de um histórico, a irmã foi, aí meu pai e minha mãe vêm. E aí no meu guarda-roupa, quando a gente abre o nosso guarda-roupa, a gente tem várias roupas, não tem? Sabe qual roupa que eu escolhi? Da força.
porque eu tinha que me reerguer pela minha filha, porque a minha filha ainda estava aqui. Eu me recordo, Michele, fiquei emocionada, porque no meu primeiro aniversário, depois que a Thalita foi embora, a minha sogra falou uma coisa que me marcou. Ela falou assim: filha, muito obrigada por você não ter enterrado a nossa família junto com a Tatá. Isso, pra mim, teve uma importância positivo, sabe por quê? Porque eu me preocupava, a Thalita foi embora, a Gisele vai resignificar a dor, eu tenho a minha filha caçula, eu tenho meu marido, eu tenho a minha mãe e meu pai. Então, assim, quando a minha sogra falou isso, foi um sensor. Tipo assim, eu tô no caminho certo. Eu estou no caminho certo, porque ela falou essas palavras: obrigada por você não ter enterrado a nossa família junto. Porque ela via a minha luta de cuidar, de zelar. Mas ao mesmo tempo que eu cuidava e eu zelava, eu também estava sendo cuidada. Porque às vezes no luto, a gente não se permite ser cuidada. E eu permiti ser cuidada. Né? Então, assim, o desejo do meu coração é que outras mães aceitem esse cuidado também. Se dê abertura para esse cuidado, né? É onde eu falo que eu sou bem assistida, é nisso. Então, assim, o luto do meu pai e da minha mãe não se compara ao luto de um filho. Mas eu perdi também amores da minha vida. Com certeza, perdas caras. Muito caras, igual. Quando você adoece, a primeira coisa que você pensa: vou ligar pra minha mãe pra perguntar qual remédio. A gente tá sozinha, é a sensação de que tá sozinha. Essa semana eu comentei, hoje eu ainda conversei com a minha irmã. Eu falei assim, nos projetos de vida da gente, quem que a gente pensa pra orar pela gente? Porque tem oração mais poderosa do que a oração de mãe. Eu me sinto assim. Gente, eu me sinto assim. Não tem oração. Aí você fala assim, gente, quem que agora vai orar? Quem vai interceder? Você sabe que você tá pensando como eu? Porque eu falei assim, gente, peraí, quem é que tá orando por mim? Agora. Cadê minha mãe? Não, eu falo isso, eu falei, peraí, eu tô largada no... É isso mesmo? A gente se vê, a gente olha e fala assim, porque assim, a gente não conta os projetos da gente antes de darem certo pra qualquer pessoa. Claro. Mas a gente sempre leva pra quem? Pra mãe. Gente. Aí eu falei pra minha irmã mais velha hoje, falei assim, nossa, agora quem ora pela gente? Quem? Não, então a gente... Mas a Suelen fala isso, quem é que tá orando por nós? Agora a gente tem que orar uma pelas outras. Somos 3, então a gente vai orar uma pela outra. E a impressão é que a gente não tem aquela força, eu não sei o que eu falo assim. Aquela garra. Aquela garra, porque minha mãe, se ela pegasse pra orar, gente, enquanto ela não visse acontecendo, era de joelho ali. Eu falei, gente, agora? Né? Você tá solta. E agora eu tô órfã. Eu tô órfã. E eu jurava, porque assim, a minha mãe se foi dia 11 de abril, a Thalita fez 2 anos dia 15 de abril, quando foi dia 16 de abril eu enterro meu pai. Foi tudo no mês de abril. Tudo no mês de abril. Então, assim, o mês de abril, para nós, é um processo. É um processo, porque foi um mês das piores notícias da nossa vida. Verdade. Um mês das piores notícias da nossa vida. Esses dias eu tava lendo, porque daí você falou uma coisa, você começa a conectar com pessoas do seu nicho ali, porque agora você tá... como sua vida mudou, você vai encontrar outro tipo de pessoa. Se tem um mundo paralelo, com certeza as pessoas que você vai encontrar são assim também. Uhum. E eu tava lendo, porque assim, o luto ele não tem uma regra, não tem receita, não é que você pega, colocou ali e pronto, não é. E o que funcionou pra mim não vai funcionar pra você. É isso aí, né, não Gi? Vai. E eu tava lendo uma opinião de uma mãe, nós estamos assim no mês de maio, então eu vou falar de uma mãe. E ela disse que ela não se atrela a datas comemorativas. Foi uma forma que ela encontrou para que ela não sofra, porque maio, Dia das Mães, né? E daí, de repente, eu não sei se ela foi até mal interpretada por outras mães, mas é o que a gente tá falando aqui, o que dá certo para mim não dá certo pra Gi. Exatamente. E ela falou, não, gente, eu sigo vivendo, porque a minha família, o meu marido e a minha filha não vai poder merecer eu ficar morta todo dia, porque a minha filha se foi. Né? Então, assim, como é que a Gisele fez? Qual mecanismo criou para lidar com as datas? Ou elas não interferem para você porque deixou de ser linear? Como é que você tem feito, Gi? Olha, as datas sempre puxa, porque vem assim, primeiro vem aquele comércio louco. Comércio. Né? Porque as pessoas querem vender aquela data. Só que eu sempre lembro do que aconteceu. É igual... Uma das coisas que mexeu muito comigo foi em uma das datas, a Thalita sempre me deu muito cartãozinho
Ela era muito carinhosa, com cartãozinho, e ela sempre escrevia nesses cartãozinhos. Então, todas as datas, eu tenho a minha caixinha de memória, né? Eu tenho a minha caixinha de memória com foto, com tudo que é dela, ali na minha caixinha de memória. E eu tenho todos os cartõezinhos dela, com a letrinha dela e tal. Eu me peguei revirando isso, porque eu queria, naquele Dia das Mães, eu queria olhar o que ela escreveu para mim nos passados. Porque assim, o que castiga muita gente também, Michele, é a falta da novidade de vida. Porque acabou ali, né? Então, assim, a falta de novidade de vida. Cadê o meu cartão desse ano, né? Só que aí... Mãe! Então, assim, vamos no Dia das Mães. Como eu filtro o Dia das Mães? Porque eu tenho minha sogra. Eu tenho a minha sogra. Então, eu não posso sabotar o dia da minha sogra e do meu marido com ela. Claro. Porque eu sou apaixonada, minha sogra é uma pessoa maravilhosa. Então, assim, e é a mãe do meu marido, um dos amores da minha vida. Então, como que eu vou sabotar? Eu me entrego, mas chega o momento do meu recolhimento. Ah, você se permite? Eu me permito me recolher. Vamos supor, teve um ano que a gente, um exemplo, né? Teve um ano que a gente foi para um Pesque Pague. Chegou no momento, eu falei para ele, agora eu já quero ir para casa. Agora eu já fiz o social ali, mas agora eu preciso me recolher. E eu fiz com amor, não é por obrigação, porque uma coisa que o luto também te ensina, que você não é obrigada a nada. E eu não faço. Se eu não quero, igual você me convidou para vir aqui. Se for para mim obrigação, eu vou. Nossa, mas eu não queria isso. Você pode ter certeza que eu vou te falar não, Michele. Aqui você não fala não. Por favor. Por favor. Então, assim. Em outro lugar, cita outro exemplo. Eu não sou obrigada a nada mais, né? Então eu vou entregue. Mas se eu precisar. Você é real, você é verdadeiro e você fala o que você quer. Porque assim, eu me dou muito nos meus relacionamentos, né? Eu me dou muito. Então, assim, eu me permito, vamos supor, se chegou um certo horário, vai me dar vontade de chorar? Olha, eu quero ir embora pra casa, tá certo. porque eu quero chorar. Então, assim, só que as pessoas... se permite. Eu me permito, porque assim, gente, saudade dói demais. Nossa. Gente, como saudade dói. Saudade do cheiro, saudade dos enjoo. Até os enjoo faz falta. Até as broncas que a gente dava faz Não falta. até as rilia. Porque assim, fala assim, mãe não briga com o filho, filho não briga. Claro, não é? Gente. Então assim, a gente sente falta até disso. Gente. Então assim, até a toalha na cama. Nas datas, eu me permito. Se aquele momento eu quero viver intensamente feliz, eu vou viver. Vai viver feliz. Agora, se aquele momento eu quero deitar na minha cama, eu quero chorar, eu vou chorar. Isso é terapêutico. Isso é terapêutico. Porque você não tem que fazer nada porque é bonitinho pro outro. Você tem que fazer por você. É você. Porque no final das contas, Michele, quando você fecha a porta do seu quarto, é só você e você. Não tem os palpiteiros de plantão. Ah, você tem isso, você tem aquilo. Não tem fórmula. Não tem fórmula. É igual eu falo assim, é igual essa mãe que você citou. As pessoas têm que respeitar, porque é o mundo dela. É o mundo dela e tá tudo bem. Se funcionou pra ela, beleza, ok. Exatamente. Pra mim não funciona, ok. Entendeu? Então, isso... Não adianta impor. Não adianta o luto impor. A gente não impõe. Não impõe. Não tem como, gente. Porque não tem regra. É igual fala assim, os psicólogos falam, né? Tem as 5 fases. Né? Eu acho que eu estraçalhei todas elas. Ou talvez nem tenha. Aqui, eu acho que eu estraçalhei todas elas, porque eu não vi nada disso. Mas você sabe que o psiquiatra teve aqui, ele falou exatamente isso. Falam de 5 fases, mas primeiro, nem sempre são em ordem. Porque na maioria não é em ordem. Não é nada em ordem. Não é nada em ordem. Tudo tá em fora de ordem, inclusive. A minha vida não é nada em ordem. E assim, então não tem. Você não pode atrelar naquilo. Porque eu até comentei com ele. Falei assim, não, realmente, eu fui me informar. Como é que é o luto? O que é o luto? Aí você lê 5. Gente, não existe. Não existe. Inclusive, eu acho que teve uns que eu nem... Eu sabotei todas. Eu acho que eu engoli tudo. Eu vi igual a Magali e comi elas. Eu falei pra vocês que ela era viva. Maravilhosa. Sabe? Então, assim, não me vejo. Ai, eu não consigo. E assim, só fazendo um adendo aqui, a gente começou a falar do grupo e a gente não terminou. Eu tinha certeza que quando eu anunciasse no grupo das mães, elas iam amar. Por quê?
Na cabeça das mães, Gisele tá aqui para confirmar, nós somos as inspirações delas. É verdade. Né? E assim, elas amam que a gente acaba inspirando de alguma forma. E eu lembro tão bonitinho como foi, né? Porque a gente foi fazer uma entrevista. Na delegacia. Na delegacia. A gente foi fazer uma chamada pro Manuel. Foi. E aí, o que aconteceu? De lá, tava a Gláucia, a Silvia, né? A Eliane. Vamos fazer um grupo nosso. E ali Vamos. surgiu o grupo. E eu sempre falei pra Deus outra coisa que eu queria. Porque assim, tem pessoas que acham que eu romantizo o luto. E eu falei, nossa, eu quero me conectar. A vida. Eu falei assim, eu quero me conectar justamente com pessoas que romantizem mesmo. Porque é esse tipo de gente que eu não gosto. Precisa explicar quem você gente. Vocês têm que entender, porque assim, às vezes a pessoa tem, mas é um grupo de quê? De chorar? Não. É uma rede de apoio que a gente se ajuda. A Gi quer falar, eu quero falar. Uma mãe ali, ó, o mundo já acaba com a gente demais. Né? E julga demais. E imagine você, uma mãe. Olha lá, ó. Nossa, já superou. Tá rindo por quê? Nossa, tá rindo. Eu, no seu lugar, eu falo, querida, ainda bem que você não eu nem te vejo no meu lugar. Nem tenta se colocar no meu lugar. Nem tenta. Porque a dor é tão profunda, talvez você nem dá conta. Você nem dá conta. Realmente, graças a Deus que você não está no meu lugar. E nem queira. Nem queira, porque só eu sei o que custou chegar até aqui nesses 5 anos. Só eu e a minha família dentro da minha casa. Hoje, né? Eu, meu marido e minha filha. Só nós sabemos o que custou pra Gisele caminhar 5 anos. E sorrir. E se você falar assim, você sorri daqui pra fora, não, é daqui. É da sabe? Porque alma, todas gente. as vezes que eu tô dando um sorriso, eu lembro do sorrisão da Thalita. E esses dias eu fiz umas fotos, e aí tem Nossa, uma que eu tô... ficaram lindas aquelas fotos. Que eu tô dando um Cada dia coloca uma. Que eu tô dando um sorrisão, assim. Aí a Nathalie colocou pra mim, mãe, a senhora tá a cara da Thalita. Aí naquele momento, pra mim, foi tão gostoso, porque eu falei assim, filha, aonde você tá sorrindo. E eu tô conseguindo levar seu sorriso aqui, né? A gente teve agora, porque tem o grupo, né, do Luta à Vida, que pra mim, assim, também é um up de inspiração, e eu tô apaixonada pelo projeto. E aí eu tava descendo no Rio de Janeiro, e Cris do meu lado, que é minha amiga mochileira, que eu não abandono, minha amiga de viagem. E aí a gente descendo, a Cris falou, grava pra mim o pouso. E a gente tava perto do mar, assim, e eu gravando. E eu fiquei muito emocionada, porque naquele momento eu falei pra Thalita, filha, existem lugares que você nunca veio, mas a mamãe tá indo por você. Você tá me conectando a essas pessoas. Então, essas mães, esses pais, todas essas pessoas que têm chegado na minha vida, foi através de quem? Da Thalita. Foi a Thalita que me apresentou todas essas pessoas que hoje eu tenho comunhão. Não foi outra pessoa. Não seria dessa forma, não, a gente não ia ter, né? Não. E eu falei pra ela, eu estou aqui hoje no Rio de Janeiro e eu estou em sua homenagem. Eu vou viver cada momento aqui no Rio com você, por você. E se você falar, Michele, como foi o encontro? Amiga, se em Goiânia, Londrina, Goiânia foi gostoso, Rio de Janeiro foi assim, algo extraordinário. Então assim, aí eu falo, gente, como que eu vou viver diferente? Como que eu vou viver diferente? Se a intensidade me chama, né? Se esse amor me chama, se essa vida me chama, né? Então, assim, se você perguntar, Gisele, você é apaixonada em viver? Eu sou apaixonada em viver. E eu vou viver e vou deixar essa vida assim, porque é o legado que eu quero deixar pra Nathalie. Minha mãe, por mais que a Thalita foi embora, a minha mãe viveu por mim, né? Porque eu hoje sobrevivo também em função da Nathalie. Você é a inspiração da Nicole. É verdade. Como que você vai viver diferente do que o Emanuel te ensinou, se você tem uma inspiração ali que é a Nicole também?
né? E a Nathalie é isso pra mim. E eu quero que ela tenha essa intensidade de vida também, né? Isso é muito gostoso, é muito bom falar de vida. E é tão interessante que as pessoas, eu tenho certeza que as pessoas de casa, elas estão pensando, gente, então elas falam de vida. Vida. É claro que nós vamos falar de vida. E aí agora os nossos filhos, além, gente, a gente fala no grupo que eles estão brilhantando tanto aquele céu, o céu tá tão repleto de beleza. E eu vejo um céu de movimento, eu não vejo um céu de bom dormir, parado. É igual falar assim, Thalita descansou do quê? Minha filha tá em movimento, gente. A gente fala isso. A Glaucia tem um hábito, ela fala assim, descansou do quê? Nem cansada ele tava. Então assim, gente, não julgue uma mãe que sorri, né? Porque após essa perda, após esse luto, porque a gente fala sobre vida e quando a gente quiser chorar, a gente vai chorar. Eu encontrei uma mãe há pouco tempo agora, ela chegou até mim e essa mãe tentou suicídio 3 vezes. E aí uma pessoa me indicou ela, falou, Gi, coloca ela, chama ela pra ir pro encontro, né? Eu vou falar um pouquinho do encontro, pode? Eu já vou te perguntar. Tá. Não, só pra você falar sobre o encontro e as pessoas entenderem o que é. Porque eu quero falar da Fabiana. É o encontro nacional. É porque assim, ó, quando eu conheci Cris, a Cristina de Goiânia, a gente criou uma conexão e um enlace muito grande. Eu falo assim que o Felipe e a Thalita tá lá bem junto, porque assim, eu vejo nós duas muito junto. E quando eu fui no aniversário, ela fez um aniversário do Felipe comunitário para abençoar crianças carentes. Então, tudo que ela ia fazer de festinha pro Felipe, ela fez ela fez pra comunidade. Pra comunidade. E foi lindo. E nesse dia a gente se conheceu. E de lá pra cá a gente nunca mais se soltou. E ela tinha conhecido porque a Rosana é conexão. No grupo Um Dia de Cada Vez, ela conectou várias mães, né? E aí, o que aconteceu? Ela, Gi, eu tenho muita vontade de conhecer as meninas de Londrina. Eu falei, mas você tá esperando o quê? Meu nome é pronta. Ah, tá. Ela queria. Ela queria conhecer as meninas pessoalmente, porque ela já tinha uma caminhada. A gente conversa, mas não já tinha uma caminhada juntas, né? E eu falei assim, você tá esperando o quê? Meu nome é pronta, eu tô com a mochila nas costas, bora. A mala tá até aqui. E a gente pegou e foi. E lá surgiu o primeiro encontro nacional, porque aí a Rosana fez toda uma movimentação, e foi mãe de Curitiba, Cianorte, foram várias mães. E ali surgiu o primeiro encontro de mães e pais de filho anjo. Tem gente que não gosta do termo filho anjo, mas minha filha é um anjo. Mas é isso. Mas minha filha é um anjo. E aí, quando a gente se viu, a gente já estava no segundo encontro nacional em Goiânia. E várias pessoas vindo de outros estados e vários testemunhos acontecendo sobre vida. Porque elas achavam, algumas tinham resistência de ir ao nosso encontro porque achavam que a gente ia ficar chorando. Sabia o que era. Só que não, é um movimento totalmente diferente. E aí, quando chegou o de Goiânia, a Mari veio do Rio. E aí, ela ficou apaixonada, se sentiu em casa. E a gente falou, olha, e o próximo a gente tá achando Rio de Janeiro. Aí já surgiu. E do Rio de Janeiro, já surgiu de São Paulo. Entendeu? Então, assim, e se você falar assim, Gi, como é? Gente, pra gente que tá um pouquinho ali na comissão, é maravilhoso, porque uma mãe que tentou 3 vezes suicídio, ela olhar nos seus olhos e falar assim, se você sorrir, eu vou continuar sorrindo, e eu quero viver, a partir de hoje, eu nunca mais vou tentar contra a minha vida, eu quero viver, gente, isso tem preço, não. Isso tem valor, isso tem valor, isso não tem preço. Então, assim, isso é um sensor que a gente tá no caminho certo. E vários outros relatos que a gente tem nessa caminhada. Tem gente que vai e não gosta. Claro. Por quê? Mas isso aí Mas é a questão do luto que a gente falou. Mas a massa de 90% de pessoas que vão, positivo. Elas querem estar novamente. 10%, né, fala alguma coisinha ou outra, ou não tem a oportunidade de voltar, mas todo mundo já fica assim, a gente estava no Rio, no segundo dia a gente fez um almoço, e todo mundo assim, e aí, o próximo? Eu já quero mais, eu quero mais, sabe? E entender também, Michele, que a gente está caminhando por reencontro. Então, assim, tudo que eu estou semeando, a Gisele está semeando, eu só quero reencontro.
Eu quero reencontro. Então, assim, essas mães daqui de Anápolis, as mães que a gente se conecta pelo Brasil afora, essas mães são o quê? As nossas conexões. As conexões que eu falo assim que é do céu, porque não tem lógica. Então, como que eu não vou viver apaixonada pelo que tá acontecendo com a gente? Que te mantém também, é um Que combustível. é um combustível, é igual eu falo para as meninas, assim, é tão interessante, porque parece, os encontros nacionais são assim, parece que eu tô capingando, meu combustível tá acabando. Aí Deus vai lá e dá outro encontro pra gente. A gente vai lá e renova as nossas forças, sabe? Renova, porque a gente tá junto, a gente fala a mesma linguagem. A Michelle entende a Gisele e a Gisele entende a Michelle. Sim, a gente tem que ficar explicando. A gente tem isso, né? Ah, não explica não. Não justifica, só fala. E não dá raiva, amiga? Tipo assim, ó, Nossa, quando a pessoa fala assim, eu quero falar da Thalita. Aí a pessoa fala assim, vamos mudar de assunto. Gente, eu não quero... que a gente tá triste, eu não quero mudar de assunto. Gente, eu não quero mudar de assunto, eu porque quero minha paixão... Que mãe que não gosta de falar de filho? Gente, é verdade. A minha paixão é falar da Thalita e da Nathalie. Sabe, eu percebo muito isso, Gina, que as mães... E são as mães, porque dói, elas querem nos proteger, e a nossa família, na maioria, falam assim, quando eu virei mãe, eu viro um bicho, se mexer com meu filho, eu sou um bicho. Só que elas se assustam quando a gente fala dos nossos filhos anjos. Exatamente. Tá bom, gente, vocês falam e a gente quer falar também. Não tá doendo, tá curando a gente, né? Porque o falar cura. Nossa, eu amo falar sobre ele, então. O falar cura. E isso, pra mim, é assim, ó. É exato essa frase. O falar cura. Porque quando você vai deixando... Porque assim, ó, quando tudo aconteceu, da Thalita, da minha mãe, do meu pai, eu tinha duas opções. Me tornar amarga ou seguir meu manual de vida. E quando eu via outras pessoas à minha volta amargas, eu falava, gente, não é isso que eu quero. Não é isso que a Thalita me ensinou. Não é isso. Eu não quero isso pra mim. Você já tinha a vocação de ser feliz. Mas eu tenho certeza que eu tenho a vocação pra ser feliz. Porque eu falo isso, eu tenho a vocação pra ser feliz. Pra ser feliz. Eu realmente paro, me paralisou, não queria, né? Assim, a gente não quer, obviamente. Só que eu tenho vocação pra ser feliz. Então, vira e mexe, eu tô feliz. Não é? E é prazeroso, é gostoso. É gostoso, assim, é lógico, a gente queria estar nesse lugar, a gente não queria. Eu queria a Thalita aqui, porque eu tenho certeza que eu já seria avó. Eu tenho certeza que a Thalita hoje estaria casada, formada, muito bem sucedida, porque ela era uma potência no que ela fazia. Eu tenho certeza, e eu já seria avó. O futuro que não aconteceu te pega, Gi? Você fica pensando nisso? Você fica presa nessa formatura que não chegou? Eu fico com saudade, porque querendo ou não, foram coisas que me foram tiradas. Porque a gente tava um passo daquilo ali. A gente tava um passo. Sua mão não alcançasse. É como assim, eu tava quase tocando e a vida me tirou aquilo. Então, assim, não tem como você não sentir saudade da novidade de vida. A Thalita chegava em casa todos os dias, 18 horas. 18 e pouquinho. Quando ela chegava, se eu tivesse chegado primeiro do trabalho, ela me bombardeava de vida. Mãe, aconteceu isso, fulano mordeu ciclano, não sei o que. Coisa de professora, né? Ai, não sei o que, isso e aquilo. E aí, de repente, aí eu chegava. Aí ela me contava. Meu marido chegava, ela bombardeava do mesmo assunto, a mesma coisa. Só que, de repente, às 18h15, mais ou menos, minha casa ficou em silêncio. Todos os dias, eu chegar do trabalho e não ver a moto dela, ou escutar a moto dela chegando, ficou silêncio. Então, essas coisas, se falar, te pega, a normal seria eu falar pra você, não me pega, Michelle. Seria escandaloso. Mas é claro que, aí eu lembro, né, eu falo, filha, mas você me ensinou isso. Mas você me ensinou aquilo. Você vai pegando os ensinamentos. Eu vou por esse caminho. Se você preferiu esse caminho. Eu preferi esse caminho. Porque você falou, você poderia ter sido amarga. Ou amor. Eu não quero. E uma das coisas que eu falei pra Deus, Deus transforma toda a minha dor. Eu acho que eu já escutei muitas mães falarem essa oração. Transforma toda a minha dor em amor. Aí eu olho pra trás, assim, eu olho pra algumas mães, eu olho pela diferença que a gente faz na vida de algumas pessoas, porque a gente é inspiração, Michelle, né? A gente é inspiração, não tem como, você se acha. Não, a gente é.
A gente sabe que a gente porque a gente tem testemunhos verdade. muito próximos da gente, de pessoas que falam, o seu sorriso me curou. A sua fala, aquele abraço que você me deu, nossa, aquele dia que você me mandou, aquele dia Não, e de você levantar. que você me mandou aquela mensagem. É igual, às vezes, pessoas que não tá no nosso luto, não tá no nosso vínculo, fala assim, de todas as vezes que eu penso no meu problema, eu olho a sua vida e falo, eu vou seguir, porque olha a Gi, ela entregou um filho. Não, e você falando isso é tão interessante que uma vez ela não, graças a Deus, não perdoe não que não vá, né, aconteceu com ela. E aí ela falou assim, de madrugada, porque ela sabe que eu acordo muito cedo, que eu durmo muito cedo, eu acordo muito cedo. Ela falou assim, Mi, você tá acordada? Eu falei, tô, porque eu já tava arrumando pra ir pra academia. Ela falou assim, não era nada não, é só pra saber, porque se você tá acordada de pé, quem sou eu na fila do pão? Então eu vou acordar e ficar de pé também, porque eu pensei em parar. Olha, sabe? viu? Então são coisas que eu falo assim, ó, eu falo que a nossa vida é igual uma pista de avião. Quando o avião vai decolar, quando ele vai subir, fica cheio de luzinhas. Não fica ali? Fica cheio de sensores. E essas pessoas que dão esses feedbacks pra gente, é esses sensores. Quando o nosso avião tá decolando, tipo assim, você tá na direção certa. Porque o que hoje eu quero é o reencontro. Então, se eu caminhar como eu estou caminhando, e esses sensores que vêm, né? Gi, você me tirou daquele lugar. Michele, você me tirou dali. Michele, hoje eu levantei porque eu me inspirei em você. Então, isso é sensores de quê? De que a gente tá no caminho certo. Então, não tem como eu viver diferente. Tem como você viver hoje diferente? A Michele guerreira, a Michele que foi à luta, a Michele que saiu do luto pra luta, né? Que vestiu, que hoje o coração do Emanuel bate aonde? No seu peito. No meu peito, o coração da Thalita bate. E isso é maravilhoso. Fazer o nome dos meninos vivos e honrar o legado deles. Isso não tem preço. Tem valor. E você transmitir, assim, essa vida para as outras mães, né? Que seja no encontro, que seja as que chegaram depois, as que já estavam. Porque, assim, é um mundo, a gente não quer, realmente, né? A gente não quer que isso aconteça, não é um grupo que você vai querer que cresça, porque a gente já sabe o motivo, só que é um grupo de acolhimento. Né, que você tá... É tão interessante, Michele, um grupo de acolhimento. E tem mães que você manda uma mensagem, a mãe não te responde. Ela não te responde. Ela nunca responde um bom dia pra você. Só que aí eu prefiro semear. E tem mães que depois que encontra a gente pessoalmente, ela fala assim, Gi, aquela mensagem fez isso na minha vida. Aquilo que você falou em tal lugar trouxe vida pra mim. Então, assim, aí você fala assim, você inspira pessoas que talvez nunca vão te falar que você inspirou. É verdade. Tem pessoas que você, que tá no seu Instagram, que tá em rede social, no seu TikTok, sei lá, no YouTube. Tem pessoas que você inspira, que você nunca vai saber. Só que nunca vai saber. Tem pessoas que vão te contar o que você fez, mas tem pessoas que não vão te falar. Mas você ajudou aquela pessoa a sair daquele buraco, daquele lugar. E é tão interessante você falando, porque de repente você não vai lembrar do que você fez pra pessoa, mas a pessoa vai se lembrar do que você fez por ela. Mas a maioria das vezes, quando você faz com o coração, você não lembra. E você não percebe. Sabe quando você quer retribuição? Quando você não fez com o coração. Aí você quer ser reconhecido. E aí você fica ofendido. Porque você não foi. E geralmente, eu te dou esse copo com água. Se você achar essa caneca, se você achar que é você, eu falar assim, não, eu vou dar, presentear a Michele com isso. Não é a Michele que vai me retribuir de volta. É outra pessoa. E entender isso vira uma chave, porque sabe uma cadeia? Eu te abençoo, outra pessoa me abençoa, e é uma cadeia. Só que as pessoas hoje se perdem, eu vejo assim, porque elas esperam, vamos supor, você fez algo por mim, aí você espera que a Gisele tem que fazer a mesma coisa. Só que não. Eu descobri nessa caminhada toda que não. É uma cadeia. Eu faço, ou igual, quando eu tô aqui recebendo cura, eu estou curando. É uma cadeia, sabe? E assim, Gi, porque ouvir você falar é maravilhoso. Essa voz doce. Miada. Não. Eu falo assim, quando eu mando áudio, né? Eu falo, olha, acelera no 2, porque minha voz é bem miada.
Porque assim, pra quem não sabe, a Tiaga. É a Tiaga, minha amiga Minha amiga Tiaga. Se a gente fosse importar com quem fala de mim e da minha amiga Tiaga. Amiga, eu não ligo. Olha, tá falando de mim, falou. Ah, fala mesmo. Tá Eu não tudo tenho bem. controle sobre o que você quer falar de mim, né? Não amiga? tenho. A gente não tem controle, ué. E hoje eu me tornei muito prática. Depois o do luto luto, faz isso com a eu me gente. tornei muito prática. Tipo assim, falou de mim, eu constatei que aquilo é uma realidade. Querida, a porta está aberta. É isso mesmo. Você não precisa ficar. Por que você precisa ficar? Pode ir. Oh, prática, não sofre não, minha filha. A gente não tá sofre. assim. Você tá falando de mim, tá me beirando? Não, pode ir embora. Então, assim, até isso, o luto faz com você. Porque O você luto se... faz Antigamente, muita né? Nossa, a Mi falou de mim. Nossa, e eu fiz isso e isso pela Mi. E a Mi fez isso. Aí você ficava deprimida, você chorava. Gente, Agora, minha a gente filha, sente isso. Até os olhos. Olha aqui, eu sinto te A gente dizer. sente te dizer que a gente não tá nem aí. Se você quiser ir embora, você pode ir. Porque assim, eu abro a porta e falo, foi bom enquanto E você durou. sabe que eu falo muito isso. Às vezes as pessoas querem ler em casa e eu sou muito sincera. Eu falo, não vai não. Porque tem hora que... Gente, eu sou assim. Sabe, eu quero meu mundo, eu quero viver minhas coisas. Só penso, quero ficar quieta. Não vem, fica não. E tem dia que a gente tá com saudade da gente, não tá? Tem dia que a gente tem saudade Porque da a gente gente. trabalha, é dona de casa, não sei o quê, é multiuso. É isso. E aí você fala assim, hoje eu preciso me respeitar, eu quero o meu tempo, eu quero a minha casa, meu marido e minha filha, eu não quero mais ninguém. É isso, você quer seu mundo Seu ali, mundo. ó, pronto, nem mais ninguém. E nosso mundo é tão maravilhoso. Ai, é mesmo. Se as pessoas soubessem, ela não Verdade. questionar, nossa, por que fulano é tão quietinha na dela? É porque nosso mundo é Nosso maravilhoso. É muito assim, a gente fala que não é completo, ele é assim. É completo. Ele é completo, Ele sim. é completo. É um mundo feliz. É claro que sempre a gente vai ter essa ausência física, né? Só que a gente aprende, né? Você tá ali falando, a gente aprende a viver, a aceitar de alguma forma aquela partida precoce. Porque eles eram intensos. Intenso. E aí você me falou, eu fico sorrindo porque a Thalita sorri. Sorri. E aí é isso. E ela sorri através de mim. Através de você. Através de mim. Sabe, é igual agora, no dia 15 de abril, fez os 5 anos da partida dela. Eu tive um presente dela, porque eu ganhei uma orquídea, até comentei com vocês no grupo. E pra mim, aquilo ali foi tão real, porque assim, tinha um ano, eu não sabia cultivar a orquídea, porque eu matava todas, afogada. Não, eu fico vendo elas comentar no grupo. Gente, elas cuidam de E orquídea. eu Eu fico aprendi. pianinha, porque eu não sei cuidar nem de cacto. E eu aprendi a cuidar. Eu fico só assuntando. Né? E eu afogava todas as minhas e as minhas acabavam morrendo. E a sua tá linda, aquela. Tá linda. E aí eu, no ano retrasado, eu ganhei uma orquídea da Lígia e da Cris. E elas me mandaram bem no dia de aniversário de morte da Thalita. E aí, quando foi esse ano, eu cultivando, cuidando, deu 1 ano dela. Só que quando entrou o mês de abril, a orquídea floresceu. A orquídea bem no mês. Aí floresceu a primeira, a segunda e a terceira. Ou seja, quando aquilo floresceu, porque assim, você não olha as coisas nesse mundo nosso quando algo não acontece assim. Você começa a olhar e vislumbrar outras coisas que o dinheiro não paga através dessas coisas. E aí foram 3. Eu vi a Thalita sorrindo pra mim, eu vi meu pai e minha mãe. Então, aquele dia... Você já levou, né? Eu já levei. E eu também sou assim. Porque entrou o abril. Eu também sou assim. Entrou o abril e ela floresceu. A gente atenta a sinais. E eu fiquei com... Ou seja, eu não matei ela em 1 ano. E ela tá lá cheia de vida, aquela orquídea. Cheia de vida, ela tá linda. cheia de broto, tá linda. sabe? E ela floresceu e ela tá linda tá lá, mesmo. florida. Sabe? Eu falei assim, filha, obrigada. Obrigada, porque são os pequenos sinais, um pássaro, um beija-flor, uma borboleta. A gente é assim mesmo. A gente fica muito ligado, porque a gente quer os sinais deles. E eles dão os sinais deles. Através de um abraço, através de algo que a gente ganha de alguém, que a gente sente. É igual há poucos dias, agora eu ganhei um perfume com cheiro de flor. Foi incrível, porque foi assim, foi crucial. A pessoa tava lá, ela sentiu que era pra mim. E ela foi só na porta da minha casa pra me entregar aquele perfume. Porque tem um valor significativo pra mim, pra ele. E foi me entregar aquele perfume. É como assim, tá, mãe, é o cheiro. Exalou. Mãe, eu tô aqui.
Eu tô aqui. Então, assim, gente, é difícil porque a gente não pode apalpar como eu posso te apalpar, mas eu posso sentir a Thalita. E esse sentir a Thalita me deixa muito viva, porque eu sinto a minha filha. Eu sinto a minha filha. E é assim, ai, eu fico apaixonada, né? Eu amo ouvir. Não, eu amo. Eu amo. Eu fico apaixonada. E assim, a gente tá caminhando assim pro fim, passa muito rápido. Muito rápido. Muito rápido, porque é muito gostoso falar do fim da gente. E foi leve, sabe? Foi leve. Eu tava assim, ansiosa, né? Mas foi leve, porque é um assunto que nos dá prazer. Nos dá prazer. Nos dá prazer, porque nos deixem falar dos nossos filhos. Nos deixem, porque nos dá prazer. É verdade. Há momentos que a gente vai se emocionar, porque foi muito lindo, foi muito intenso. A gente viveu um amor, uma história de amor. E assim, é tão lindo, é tão intenso olhar para os seus olhos e ouvir você falar tão bem da Thalita, que a gente está caminhando para o fim. Mas a gente sabe que a nossa vida real, Gi, o luto é traiçoeiro, o luto Muito. tem, né? É incerto. Eu gostaria muito de deixar esse espaço aberto. Por quê? Porque eu sei que você tem projetos, né? Você tem os projetos, tem os encontros. Assim como cada uma de nós, mães, foi criando um tipo de sobrevida, fazendo alguma coisa para que continuasse. Cada uma resignificando de uma forma. Você tem os projetos, inclusive uns projetos que é nacional, um projeto grandioso, né? E independente disso, você tem as mães que chegam até você. Mas eu quero deixar o espaço aberto para que você fale, porque de repente a gente não falou alguma coisa aqui, e aí você quer falar. De repente a gente não tratou de algum assunto, você quer falar. E para as mães, para as mãezinhas que estão agora nesse caminho. Começou agora, porque assim, aquele primeiro mês, o primeiro ano é irrespirável, mas o primeiro mês é insuportável. Eu quero deixar esse espaço aberto para você, minha amiga, você fique à vontade, nós vamos todos te ouvir. Olha, quando uma mãe chega, porque assim, quando vem uma notícia, fulano faleceu mais alguém, na internet a gente vê muito isso, né? Sim. Acidente, a primeira coisa que eu lamento, eu penso, a mãe, a família, o processo do luto, porque a gente se põe naquele lugar de onde a gente esteve. E são 5 anos eu caminhando, né, Michele? Então, assim, são 5 anos, é uma luta você se refazer, né? E assim, se você falar assim, mas você fala de uma forma que não dói. Dói, mas um conselho que eu dou do fundo do meu coração: se permita sentir. Não segure nada. Se permita sentir. E tente buscar rede de apoio. Eu acho que é fundamental. A Cris fala uma coisa muito interessante, que quando aconteceu com o Felipe, ela falou assim, que antes ela tinha vontade de conhecer atrizes globais, essas coisas, né? E aí ela pegou e ela começou a falar, eu quero conhecer pais e mães. Por quê? Eu quero saber como comem, como bebem, como vivem. Onde vive, como que sobrevivem, o que faz, porque quando a gente é pego no luto, é como se a gente fosse uma criança, que a gente tem que aprender a engatinhar, a andar, e às vezes a gente não quer fazer nada. Então, assim, o primeiro passo é se permitir sentir, se permitir sentir isso, sabe? E extravasar, jogar pra fora. E uma das coisas que me ajudou foi buscar essa rede de apoio, sabe? Essa rede de apoio, eu acho ela fundamental, amiga. Eu acho assim que ela é eu acho que ela é crucial pra gente, porque faz toda a diferença, porque assim, somos um grupo grande de pessoas. É claro que eu não vou me conectar a todas as mães. Eu não vou, talvez alguma mãe vai falar, não vou com o jeito da Michele, mas só que tem uma mãe que vai inspirar ela. Talvez eu não sou inspiração para alguma pessoa, mas outras já se conectam comigo. Então, assim, é procurar, porque a gente olha uma para outra e fala assim, se você tá conseguindo, eu vou conseguir. Isso é verdade. Se você tá conseguindo, eu vou conseguir. Então, assim, eu queria, é um apelo, você se permitir sentir e você se permitir ser cuidada. Você se permitir ser cuidada, porque às vezes a nossa defesa é não querer nada. Só que se permita
Se permita um pouquinho ser cuidada. É um conselho, assim, que eu dou, que foi bom pra mim. Por isso que eu falo, assim, que eu sempre fui muito bem assistida, porque eu aceitava tudo. Eu queria. Todos os mimos ali que chegasse, você queria, né? Porque Você precisava. é o ápice da dor. E quando tá no começo, é uma ferida muito exposta. Então, como que a ferida exposta ela é tratada? Você vai lá, põe um remedinho hoje, amanhã talvez você não quer ir fazer o curativo, mas aí vem alguém, coloca um conta-gota ali. É uma ferida muito exposta, né? E às vezes o osso tá pra fora, tá tudo horrível lá. Então, assim, mas os cuidados, o amor, sabe? Cura. Então é isso que eu queria deixar para essas pessoas que estão nesse começo. E tem a gente, né? Olha, gente, a gente tem a gente, vocês têm a gente. É verdade, a gente tem a gente. E vocês têm a gente. É isso. E eu sempre falo isso, graças a Deus que a gente tem a gente. Porque se a gente não tivesse a gente morria na beira do caminho. A gente morria. Porque eu não encontrei em outro lugar, a não ser na gente, o que eu precisava. Esse abrigo. Que eu precisava. Graças a Deus por essas pessoas que chegaram na minha vida. Gente, eu vou falar uma terapia hoje, hein? Vocês me respeitam? Vocês assistem, vocês deixam esse podcast. Vocês respeitam esse podcast, porque ele é de excelência. Gi, tô tão feliz de ter recebido você. Amiga, eu tô com o coração muito grato. Também, tô muito grata, viu? E eu tenho certeza que o Emanuel e a Thalita tá vibrando pela gente. Estão falando, nossa, sorriso largo ali, ó. Muito orgulhosos da gente. Eu tenho certeza. Muito orgulhosos da gente. Muito mesmo, de verdade, eu sinto. Também sinto. Coisa boa. Gente, estamos caminhando pro fim. Que delícia, que bate-papo, que terapia. Sessão terapia começou, né? Como eu falei no início. Quero agradecer de novo você. Obrigada. De coração. Você não sabe assim como foi fundamental para todos nós. Ouvir você, ouvir seus projetos, ouvir o que tem feito, o que restou não, o que continuou da Gisele. Que a Gisele é uma nova pessoa. Né? Prazer, Gisele, mãe da Thalita e da Nathalie. Coisa linda. A Gisele repaginada. Amo. Que prazer, amiga. E o prazer é todo meu. Obrigada. Que delícia. Muito obrigada. E a vocês, meus queridos seguidores, eu quero agradecer pela paciência, por se inscreverem no canal. Sem vocês seria muito mais difícil. E vocês fiquem com Deus e até mais. Tchau!